Gente, vocês estão bom? Na paz? Pessoal, ó, eu vou fazer aqui um vídeo bem rápido. Na verdade, não é o vídeo que eu havia programado, o texto que eu havia montado para fazer o vídeo hoje, né? É uma coisa, algo bem espontâneo, né? E algo que a gente vive num mundo bem carente, disso que eu vou falar agora, né? Como vocês veem, eu tô aqui nos corres da vida, né? E aqui, ó, iFood. A minha primeira entrega desta sexta-feira, a minha primeira entrega de hoje, né? Eu atrasei um pouquinho para ligar o aplicativo, agora já são quase 1 hora, né? Eu havia agendado para meio-dia, eu atrasei um pouquinho, mas beleza. Aí a minha primeira entrega, né? Eu andei provavelmente aí uns 5 km ou mais, né? E ao chegar no cliente, né? Ao chegar no cliente, eu chamei, apertei, é uma empresa, né? Apertei a campainha, tudo, e a pessoa saiu, né? Uma menina, inclusive a Isabela, né? Não lembro o segundo nome, o sobrenome, mas a Isabela, né? E a Isabela, ela veio com um sorriso tão lindo, que eu não me aguentei. Eu tive que falar para ela, antes de eu entregar o pedido, né? Nos cumprimentamos, boa tarde, pegamos na mão do outro, né? Ela perguntou se era o Nonato, porque acho que ela estava esperando mais pedidos, né? Mais entregas. E ela confirmou para saber o código, com certeza me falar o código certo, né? E aí eu falei, sim, é o Nonato. Falei, é a Isabela? Ela falou, é. Com aquele sorriso, gente, com aquele sorriso extraordinário que me encantou, sabe? Ganhei o meu dia. Às vezes tem algumas tias minhas, a gente não liga muito, não conversa muito. Elas moram no Piauí e nós não conversa muito assim, sabe? Mas quando elas me ligam, ou eu ligo para elas, a gente conversa, uma conversa tão sadia, tão boa, que eu falo assim, ó, ganhei o meu dia ou a minha noite, né? Ou às vezes eu falo até o meu final de semana ou a minha semana, né? Em ter tido aquela conversa. E assim eu falo com a Isabela, né? Eu falo agora, eu ganhei o meu dia em ser recebida daquela forma. E aí ela me falou o código, tudo, confirmei, peguei o pedido da bag para entregar para ela. E antes de eu entregar, eu falei, olha, muito obrigado pela sua recepção, né? Com esse sorriso muito elegante, né? Com todo o respeito, parabéns. Entreguei o pedido e agradeci, muito obrigado. E ela sempre sorridente ali, né? Sempre sorridente, agradeceu também. E eu saí feliz da vida e eu falo que ganhei o meu dia, sabe? Ainda que esse iFood não toque, que já tá tocando, como vocês estão ouvindo aí, né? Acho que dinheiro nenhum pagaria aquela receptividade que eu tive ali. Então é isso. Vocês sabem, não precisa eu estar falando aqui sempre. A gente vive num mundo tão carente de empatia que é merecidamente, quando a gente tem, né, acha pessoas assim com empatias, né, com alegria, com leveza na alma, é válido a gente estar noticiando, sim, né? Que nós, iFood, que encontramos muitas dificuldades no nosso dia a dia, possamos encontrar várias Isabelas por aí. É isso, gente. Um abraço, tudo de bom. Boa sexta-feira a todos. E eu tenho que atender aqui esse iFood. Vamos para mais uma, a segunda do dia. Que Deus me abençoe. Eu saio de casa, peço proteção e permissão a Deus para eu ir, Ele me proteger. E são esses sinais que a gente percebe que é válido a gente sair de casa, né, pedindo permissão a Deus para sair e proteção para seguir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Gente, ó, eu finalizei o vídeo aí, e vocês perceberam que na hora que eu tava terminando o vídeo, o iFood tocou, né? E eu tô aqui, ó, em outro, não sei se vocês vão perceber, mas eu estou em outro departamento aqui já da cidade, né? Já bem longe desse que eu gravei aí o vídeo, né? Mas por incrível que pareça, o iFood tocou pela segunda vez. Na hora que toca, a gente não vê o nome do cliente, né? A gente vê o estabelecimento, a quantidade de km que você vai correr, beleza, e você se desloca para lá. Quando você chega lá no estabelecimento, é que você dá a chegada, né, fala o número do pedido para o estabelecimento, aí sim, você já, a partir dali que você vê o número do pedido, você vai para a segunda tela e vê o nome do cliente, né, quando o estabelecimento pergunta. E não é que era uma Isabela. A segunda entrega foi para mais uma Isabela. Eu me assustei na hora que o estabelecimento perguntou o nome, que eu olhei e vi Isabela. Falei, não pode. Né? Ele falou o quê? Aí eu contei a história para ele. Eu acabei de entregar para uma Isabela. Quer dizer, eu não falei a história do vídeo, né? Mas eu falei que eu acabei de entregar para uma Isabela. Aí fomos ver o endereço. Não era o mesmo endereço, né?
Se fosse, eu vou te dizer, era muita coincidência, mas assim mesmo é coincidência. Você está falando de uma Isabela, tudo que aconteceu no vídeo que eu falei, e de repente a segunda entrega foi para mais uma Isabela. E por sinal, muito educada, também simpática. O meu capacete quebrou aqui, ó. Eu falei com ela que ia perguntar para a porteira, que é no condomínio. Aí, quando eu fui, a porteira já estava sabendo. A Isabela, que recebeu o pedido, já tinha comentado com ela, né? Que eu iria lá pedir uma fita, uma cola para arrumar meu capacete. Você vê como que é as coisas, gente. Como eu falei aí no término do vídeo, que Deus abençoe as Isabelas, que nós motocas possamos encontrar várias Isabelas, né? Dessas simpáticas por aí. Beleza? Valeu!